Arroz, energias positivas para vocês, começando mais edição do nosso Universo, como pode melhorar infinitas possibilidades, meu jovem, minha jovem, vem pra cá que é hora de expandir a consciência, porque quem joga sementinha, e eu espero que você faça a sua parte aí, meu jovem, só depende de você, você é a fonte, acenda a luz interior e vem pra cá que o papo é maravilhoso. Já convido, você tá no YouTube, nos ajuda aí, se inscreva, compartilha, comenta. E você tá nos assistindo pela rede SPTV, essa é a hora de expandir a consciência, toda quarta-feira, 19h20, nessa rede maravilhosa. Então vamos lá, o papo vai ser maravilhoso aqui no Universo, como pode melhorar. Esse é meu amigo Walter. Tudo bem, Walter? Como é que tá, meu jovem? Maravilha, Thiago. Bem. Bom demais. Tá aqui. E minha amiga Renata, tudo bem, Renata? Tudo bem, Thiago. Grata pelo convite. Bom demais. Maravilhoso, né? Agradecer pela experiência que vocês proporcionaram para eu e para o meu amigo Luiz lá, nós fizemos um feitio. O William também, mandar um abraço para o meu grande amigo William também, que foi intermediário aí. Foi uma experiência maravilhosa, né? E foi até interessante, depois eu estava compartilhando com nossos colegas lá da Fraternidade 947, que foi uma experiência que para mim, né, valorizei mais ainda a medicina, né? Porque a gente viu a forma que é feita, né? O quanto de trabalho é posto aí de energia, né? Só para vocês terem ideia, né? Se eu não me engano, são 900 litros para dar 9 litros, né? Uma coisa assim. Mais ou menos isso. Mais ou menos. Então, assim, cada gotinha, meu irmão, valoriza cada dia mais, porque é algo que tem muito amor. E é muito legal ver esse processo também, você conhecer isso, para você poder experienciar mais, né? Mas, Walter, teve uma história que foi muito legal, que o pessoal gostou. Conta aí, como é que foi a sua primeira experiência com a ayahuasca? Rapaz, primeira experiência com a ayahuasca. Ela se deu por volta de 99 para 2000. 99 para 2000, eu vim assim de uma trajetória de vários acontecimentos adversos, das quais eu mesmo estava me colocando, né? E passei por muitas situações assim, alcoolismo, problema com drogas, envolvimento com pessoas que estavam cada vez mais me ajudando a se emburacar mais. E aí foi que um tio meu, ele era casado com minha tia, né? Luiz Alberto. Manda um abraço aqui pro Luiz Alberto. Ô Salvador. E aí ele me fez um convite. Mas ele fez um convite estratégico, porque ele sabe que se ele fizesse um convite para eu ir falar com Deus, conversar com Deus, qualquer coisa do tipo, eu não estaria aberto naquele momento. E aí ele chegou para mim e disse: olha, vai ter um encontro ali que o pessoal vai beber um chá, tipo chá de cogumelo, e é um barato legal e tal, vai ter umas meninas. E eu fiquei animado, né? Tava nessa busca, né? De fazer a cabeça e ficar, enfim, perdido na ilusão. E aí, tudo bem, vamos lá. Cheguei lá no apartamento de um neurocirurgião, na cobertura desse apartamento bonito, rapaz. Aí Hoje o tempo vai ser bom. Eu falei, né? pô, o negócio vai ser bom, né? Só que, ao mesmo tempo, aquilo me causou uma estranheza, porque eu cheguei lá, incenso, eu não era acostumado com incenso, não sabia nem bem o que era aquilo, aquela fumaça com aquele cheiro, né? E também, assim, aquelas músicas de passarinho tocando, e eu fiquei, assim, meio confuso. E aí, bom, eu resolvi aguardar para ver o que ia acontecer. E aí eles não contaram muita conversa, falaram: olha, bebe aqui o chá, daqui a pouco o pessoal chega para que aconteça a festa aí, o pessoal vai vir legal e tal. Aí tá bom, eu bebi o chá e sentei numa cadeira extremamente confortável que eles me deram para sentar ali, mas aquilo ali já estava tudo arquitetado por eles, de certa forma. E aí, quando menos eu esperei, comecei a sentir um relaxamento, aquela coisa, e aí, mas aí deu meia hora mais ou menos e eu falei: bom, meia hora, ninguém chegou, essa música tá tudo muito estranho, eu vou embora. E aí, nesse momento que eu quis levantar da cadeira, não senti as minhas pernas. E aquilo foi me dando um calafrio, foi me dando medo. E aí eu tentei gritar para pedir socorro, né? Porque eu imaginei que alguma coisa estivesse acontecendo. Na verdade, eu já estava na força do chá. Estava acontecendo mesmo, né? Já estava acontecendo. Eu já estava morrendo, o ego morrendo.
E ali, naquele momento, eu entrei numa crise assim de medo, quis pedir socorro, não consegui gritar, não consegui levantar. E aí, dado momento, eu fechei os olhos e entrei num desdobramento da experiência mais linda, rica, fantástica da minha vida. Foram 3 horas praticamente apagado, no sentido assim de não estar consciente daquele espaço físico do qual eu estava, mas consciente da minha existência num desdobrar de experiências crísticas, que eu fico sem palavras para poder descrever isso. E ali eu renasci. Depois de 3 horas eu volto, olho para o meu corpo, olho para minhas mãos, e era como se eu estivesse me reconhecendo. E ali houve um renascimento. A partir daquele momento eu senti que algo transformou, algo deixou de existir para existir um novo Walter. Não que virou santo, mas que ali começava uma busca de um autoconhecimento, de uma evolução para meu próprio aperfeiçoamento. E aqui estamos. Bom demais. Eu tava falando bastidor da frase, né, que eu tava vendo um livro do Hélio Couto lá, que é: a borboleta só voa quando sai do casulo, né? E às vezes a necessidade de sair desse casulo, que é o desconforto, né? Exato. E a gente fala que é da medicina que morrer é bom demais, né? Porque se tá morrendo algo, tá surgindo, ou pelo menos a oportunidade de se fazer algo diferente, né? Eu acho que tem essa questão, espaço, né, Renato? Liberando espaço para algo novo, né? A medicina traz muita novidade para nossa vida, né? Ela traz também, a gente sempre fala que ela traz desdobramentos kármicos assim também, né? A gente realmente acredita que ela acelera muito o nosso despertar e tudo que vem com esse despertar, né? Tudo que a gente precisa resolver previamente na vida para poder dar esse passo para se transformar em borboleta, né? Então ela é um grande acelerador. E como é que foi você? Como é que foi a primeira experiência sua? Minha primeira experiência? Eita! Nossa, minha primeira experiência Também te foi... enganar, falar que era uma festinha? Não. Festa estranha, com jeito esquisito. Não, mas foi uma surpresa, porque... E eu sou muito grata à minha primeira experiência, que ela foi muito especial, foi bem diferenciada, porque foi entre 34 mulheres. Legal. Eu fui para um retiro de 14 dias com mulheres de uma parteira mexicana em Florianópolis. Um retiro excelente, o melhor que eu já fiz, assim, em matéria do feminino sagrado, assim, bem profundo. 14 dias com mais de 30 mulheres é bem profundo. Verdade. São muitas camadas que a gente vai adentrando. E aí, uma das participantes era uma mestra no Daime, era uma madrinha, né? No Daime. E ela levou a medicina e sugeriu para a líder do retiro, que era a parteira, se nós quiséssemos, ela poderia realizar uma cerimônia. E quase todas quiseram, quem não quis não realizou, mas foi muito incrível, assim, consagrar pela primeira vez ao lado de várias mulheres que a gente já estava muito conectada. Então a egrégora estava muito firmada. Foi uma experiência bem reveladora para mim, inclusive na época sobre essas camadas do feminino que eu estava buscando, foi muito revelador. E a segunda vez já foi nas mãos do Quando vocês se conheceram, vocês dois já consagravam? Quando Sim. a gente se conheceu, sim. Sim. Ah, legal, bacana. Você tá falando do sagrado feminino, como é que você enxerga hoje o mundo? Parece que tá meio desequilíbrio essa questão do masculino e feminino. Como é que qual é o seu interessante ponto de vista sobre isso? Como eu enxergo o mundo, essa sagrado, divisão, né? sagrado. Bom, esse termo também do sagrado e feminino, ele foi distorcendo um pouco também, eu sinto assim, né? Porque para mim o sagrado feminino, ele é essas camadas mesmo. A mulher, ela é um ser bem mais complexo do que o homem. Assim eu vejo, né? A gente tem muito mais nuances, muito mais camadas, o nosso jeito de pensar e de se explicar, de se expressar, eu acho que é bem mais complexo. Então, para mim, o sagrado feminino é ir adentrando essas camadas do autoconhecimento, né? E também leva a gente à ancestralidade. Não tem jeito, as mulheres, elas estão sempre conectadas a essa questão da ancestralidade, ali até pelo útero mesmo, né? Por toda o ciclo mesmo da vida, né? De gerar a vida. E
E hoje em dia o sagrado feminino está mais ali em algumas práticas, né? Ele está uma vaporização do útero, um yoni eggs, ficou umas coisas meio recortadas, o que eu acho que tem mais a ver com o autoconhecimento em si. E aí quando a gente pensa no sagrado feminino e o sagrado masculino, a gente está falando dessa união, que é também um pouco do que o Léo trouxe agora do Cristo, né? Da união crística. Para mim, Cristo é o nosso Santo Cristo pessoal, né? Que é essa consciência humana, e a gente precisa estar em união com essas duas forças que habitam dentro da gente, para poder realmente acessar essa consciência mais desperta mesmo, né? Senão ela fica meio ali só no yin, né? Ela fica pela metade, digamos assim. Aí fica meio capenga, né? Ô, Walter, tá aí mais de 20 anos de medicina, né? Como é que você vê hoje essa questão da urbanização da medicina, vamos dizer assim, né? A gente fala que é o xamanismo urbano, né? Você acha que é legal, é bom, agrega? Qual o seu ponto de vista sobre isso? Eu entendo que tem sido bem positivo, mais do que negativo. Claro que existem situações que às vezes compromete um pouco a medicina, o uso da medicina de forma recreativa, como é feito por parte de algumas pessoas que às vezes ainda não tiveram um contato mais consciente com a medicina. Mas, de forma mais abrangente, entendo que ela tem sido bem positivo, porque foi a forma que, digamos assim, o universo conseguiu expandir essa medicina para que chegassem até o homem mais urbano, porque dificilmente a maioria iria conseguir chegar até a floresta para poder comungar da ayahuasca. Então, o fato dela estar expandindo para os centros urbanos cada vez mais, o movimento tem se tornado mais intenso, mas tem atingido várias classes sociais dentro dos centros urbanos. Talvez a própria medicina ela queira que expanda mesmo, né? Acho que a humanidade está precisando de expansão de consciência, né? Acredito nisso. Esse olhar de olhar para dentro, buscar um equilíbrio, ser corajoso para ver o que você precisa trabalhar, as suas sombras, né? Para você mudar através do seu comportamento, né? Eu falo que a melhor forma de se transformar é o comportamento, né? Sim. Que aí você vai pactando o outro, e que ele vai gerando uma bola de neve, a coisa vai só crescendo, né? Porque, não sei se vocês percebem também, a gente percebe que o mundo está muito desequilibrado, né? Bastante. É muito conflito, é muita guerra, qualquer muita coisinha doença, que xingar outro. né? Crise doença de ansiedade. Mental, exatamente. Crise de depressão. Do coração. Exato. Acho que o mal do século é a depressão e a ansiedade. Sim. Então as pessoas estão doentes mentalmente. E a ayahuasca ela tem esse potencial de cura emocional. Então, através da ayahuasca, eu percebo que muitas pessoas têm se curado. E pessoas que jamais teriam oportunidade de comungar a ayahuasca numa floresta, numa tribo indígena. Sim. Então, essa riqueza que eu vejo hoje, da chegada dela aos centros urbanos, causando essa diversidade de centros, grupos oasqueiros, tem dado a oportunidade para muitas pessoas. A gente mesmo atende pessoas de diversas classes sociais, então já tivemos a oportunidade de ajudar pessoas com problemas de crack, cocaína, alcoolismo, e diversas depressão, ansiedade. Então muitas questões humanas sendo solucionadas, curadas através da ayahuasca. Então eu percebo que esse crescimento urbano tem sido positivo, mais positivo do que negativo. Sim. É isso aí, universo, como pode melhorar? São infinitas possibilidades, meu jovem, minha jovem, quem tá no YouTube, já ajuda aí, já se inscreva, compartilha, comenta, fala como é que foi sua experiência com a medicina ayahuasca, que é maravilhosa. Quem tá assistindo pela rede SPTV, seja muito bem-vindo aqui na hora de expandir a consciência na rede SPTV aqui no universo, como pode melhorar. Ô, Walter, como é que a gente trabalha nossas sombras? Porque o convite da medicina é trabalhar a sombra, né? Se o cara que tá assistindo acha que vai lá, vai ser não, é trabalhar a sombra, é um trabalho bem profundo mesmo, né? Sim, acho que o primeiro passo é a coragem. Coragem de olhar para si mesmo.
olhar para seus pontos fracos, ver onde eles estão, identificar eles e aceitar. O primeiro passo é a aceitação, é você aceitar suas limitações. Porque como é que eu vou trabalhar algo em mim se eu não aceito? Se eu estou negando? No momento que eu nego aquilo que existe em mim, que não é bom, eu começo a querer esconder aquilo debaixo do tapete. Então eu acho que o primeiro passo é a aceitação, é se perdoar, é entender que nós somos seres humanos, mas a partir desse ponto, entender que eu preciso buscar olhar para aquilo e transmutar aquilo, utilizando ferramentas como barra de Axis, Theta Healing, a própria ayahuasca. A ayahuasca ela vai só te fazer você enxergar aquilo que você precisa melhorar em você. Então a gente precisa unir o chá ayahuasca com o nosso chá de capricho. Mestre Francisco dizia muito isso. Una o seu chá de capricho com o seu chá vegetal e aí você bebe eles dois e aí com certeza vai dar uma boa alquimia. Fiquei curioso agora. O chá de capricho é a boa vontade, é o querer mudar, é o querer se transformar, é o querer não desistir daquilo que você almeja para você. Então, se eu tenho um problema de um vício, de uma situação que eu identifiquei que aquilo ali não é bom mais para mim, quer dizer, nunca foi bom, mas eu achava que era bom, mas hoje eu entendo que não é bom, então eu preciso olhar para isso, aceitar isso dentro de mim e ver o que eu posso mudar em relação àquilo. Então, o que eu vou fazer para mudar? Vou começar a procurar outros grupos de pessoas para me se relacionar. Conhecimento, né? Conhecimento, porque nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Então, se eu convivo com pessoas que estão buscando drogas, estão buscando sair à noite, beber, assim, não que eu sou contra quem sai à noite, quem bebe, eu acho que cada um é livre para ter suas escolhas e também se um dia eu quiser sair para fazer participar de uma festa de um amigo, não vejo nada de errado nisso. A questão são os abusos e a falta de consciência com determinadas coisas que são utilizadas. E as consequências, e as que consequências. isso pode trazer pra gente. Exato, de nossas escolhas. Então eu começo a buscar grupos que vão estar ligados ao desenvolvimento, pessoas que estão buscando algo melhor que aquilo que eu também estou querendo. Então eu acho que esse é o capricho, é da gente estar na busca das escolhas que vão ser melhor para a gente. O capricho é consigo, né? Colocar a sua melhor intenção para consigo mesmo. Né? Então, tudo que você for fazer, você colocar o seu melhor naquilo que você for fazer, com a intenção de que aquilo tenha o melhor resultado possível, né? Mesmo aceitando as nossas limitações, porque como o Walter falou, aceitar é o primeiro passo, né? Então, a gente, às vezes, também precisa aceitar o nosso nível de consciência daquele momento. Muitas vezes a gente olha para trás e vê determinadas coisas que a gente fez, percebeu uma sombra lá atrás e ainda não conseguiu lidar com ela. E aí, anos depois, você fala, nossa, mas eu já tinha sacado isso aqui há tanto tempo, mas ok, então nesse momento agora, deixa eu me perdoar novamente, porque aquele meu nível de consciência só me permitia fazer aquilo naquele momento. E aí o chá de capricho é eu ter amor próprio, amor comigo mesmo e falar, tá tudo certo. Eu fiz o que de melhor eu poderia ter feito naquele momento e agora eu posso lidar com ela de outra forma. Então, só complementando um pouquinho a questão da sombra também, o Walter falou sobre aceitar e eu entendo também que a partir do momento que a gente aceita e tenta melhorar, obviamente, busca estratégias, né, busca ferramentas para se autolapidar e lidar melhor com isso, a gente também precisa aprender a integrar certas sombras que a gente não vai conseguir resolvê-las por completo, né? A gente vai entender ali que aquilo pode seguir como parte da nossa personalidade ainda por muito tempo, mesmo que seja melhor, mais lapidada. Então, um exemplo, a gente teve agora uma sessão recentemente, teve uma pessoa lá que a gente era uma sessão bem pequena e a gente sempre abre para partilha e no final ela falou assim, a partilha é cada um fala, né, e cada um tem seu momento, e a cada um que falava ela voltava a falar, e aí ela falou, eu já estou muito melhor, hoje eu escuto muito mais. Então, mas com certeza hoje ela já escuta muito mais, naquele momento
Né? E aí ela vai ver que mesmo hoje ela escutando muito mais, pode ser que até o fim da vida ela ainda escute menos do que ela gostaria de escutar ou do que ela acredita que está escutando. Então integrar essa sombra, né? Integrar isso que a gente entende que não é como a gente gostaria de ser, mas Aí eu vou até além, dar um né? abraço. Que assim. bom que não é do jeito que a gente queria que fosse, né? Exato. Porque você não teria a surpresa, não teria, Exato. né, a superação. E, E assim, a possibilidade de mudar, né? o diferente, né? O criador lá da Barra de Axel, o Gary, fala o seguinte, né? Que bom que você é esquisito. O ser esquisito é exatamente o que é ser diferente do outro. É ser você mesmo, né? Eu acho que assim, a gente tem que entender que é um processo continuado de aprendizado. Bem, Vai bem ter isso. falhas. sim. A gente É isso. vai errar. Né? Eu, como gestor, por exemplo, tem hora que eu falo, cara, eu não acredito que eu fiz isso. Mas aí eu vou me perceber, por que eu fiz isso? O que eu devo aprender com isso, né? O que eu tenho que melhorar? Porque faz parte. Lógico que tem uma coisa que não podemos deixar de lado que vocês falaram, que é responsabilidade. Consequência daquilo que eu Sim, fiz. Exato. sim. Isso não tem como fugir. Mas eu já posso que na próxima vez olhar de uma forma diferente. E outra coisa, a gente veio foi para trabalhar a sombra mesmo, tá? Dá um aviso para você. Você veio na Terra para trabalhar a sombra. Porque luz já é luz. Exato. Não precisa trabalhar. Então a gente trabalha a sombra e vai se desenvolvendo, vai se descobrindo. E outra coisa, vai no seu ritmo, não precisa ter pressa, né? Vai no seu Exato. ritmo. Outra coisa importante é medicina. A cura é você. Exato. É uma ferramenta que vai potencializar, como você falou, Teta Healing, Reiki, terapia, o que for. O que eu venho perceber é que muitas vezes você tem a vontade, tem a velocidade, mas não sabe a direção. Exato. Por isso que é muito importante, pessoal, a gente ter essa humildade e entender, cara, preciso ter a medicina, ou preciso fazer terapia, ou Sim. preciso fazer... Né? Porque Eu- quanto mais você se conhece, mais você se potencializa. E aí vem a luz aparecendo, vem a fonte divina, vem a criação. Porque muitas vezes é isso, você sabe, mas não sabe como fazer, como usar as peças, né? Uma coisa que eu estou aprendendo com a terapia é isso, né? Fala, beleza, eu tenho a força de vontade, tenho tudo, mas como é que eu vou usar isso aqui? Como é que isso vai encaixar? E é bacana, que é gostoso. Fala, pô, encaixou e começa rápido o negócio, tá falando do universo. Pedir pro universo é rápido. Exato. Então, assim, sempre valorizar esse olhar para dentro, né? Para poder se crescer e desenvolver. E assim, uma coisa assim que eu venho aprendendo com a ayahuasca é que a gente bebe ayahuasca para sermos nossos melhores amigos. Acho que esse é o ensinamento assim base dela. Ela nos ensina a sermos nossos melhores amigos. A partir de quê? Dessas escolhas que nós começamos a fazer. A gente começa a criar um filtro dentro de nós. Então, assim, hoje eu filtro o que eu vou escutar, o que eu vou ver, o filme que eu vou assistir, o ambiente que eu vou frequentar, com quem eu vou estar. Isso é fazer com que eu me torne meu melhor amigo. Verdade. Então, a partir daí, a gente começa a entrar num processo de autolapidação, de observar, de ter autorresponsabilidade, de não querer mais ficar só arrumando culpados para as situações que a gente mesmo se coloca. Então, a autorresponsabilidade é um processo de crescimento. Cada vez mais você assumir, ok, aconteceu essa situação aqui dentro dessa relação, 50% é meu. Os outros, esse 50%, 100% eu sou responsável por ele. Então, ter essa auto-observação. E assim, né, o Renato e Walter, que estão assistindo também, eu só mudo aquilo que eu conheço. Né? A partir do momento que eu conheço, eu vou ter o que tá consciência oculto. o que eu tenho que fazer. Exato. Sim. Né? O que eu tenho que aprender, qual profissional eu tenho que buscar, que tipo de comportamento eu tenho que ter para melhorar isso. Né? Igual eu falo que para mim o estado consciente é o quê? Eu entender o que é contribuição e tomar a escolha que vai ser maior contribuição ainda. Tudo é contribuição. Mas se eu sei que aquele comportamento vai atingir de uma forma mais positiva ainda, potencializa, vou fazer. Sim. Exato. Né? Igual para mim hoje, eu não, assim, vou, mas não vou assim, com tanta constância, por exemplo, no bar. Pô, não, acho que não é uma coisa que vai ser muita contribuição. Pode até ser contribuição, eu vou socializar ali, mas claro. Se eu tenho outra coisa, vou ler um livro, uma coisa que vai ser mais contribuição ainda, Sim. vou fazer essa escolha. Porque faz mais sentido, né? E aí você começa a ter gosto por isso, né? Que é bom demais, né? Quando a gente tá assim, pleno, né, cara? É gostoso demais esse contato com você mesmo. São vibrações diferentes, né? São frequências diferentes que a gente vibra, né? Então, quando você tá mesmo, começa a escutar outros tipos de músicas que a medicina começa a apresentar pra gente, né? E comportamentos que a gente começa a perceber que a gente pode ter, que a gente pode
se lapidando, você vai levando sua frequência e você vai ficando mais em paz, né? Porque o amor é uma alta frequência, né? Então já aumenta sua frequência aí, já clica aí, deixa seu comentário, se inscreva, vem pra cá que é o nosso universo. Como pode melhorar? Infinitas possibilidades, meu jovem. Aqui é a hora de despertar consciência. Eu não posso fazer por você, mas estamos aqui entregando conhecimento para você criar vergonha na sua cara e ativar a sua versão. Lembrei da minha esposa, eu estava ontem lendo um livro lá, falei, ei, o que você aprendeu aí? Falei, aprendi que tem que criar vergonha na cara e começar a praticar, né? Porque no fundo, você sabe que sabe, né? Outra coisa importante, né, Walter, assim, a medicina, ela não mostra nada de novo, né? Ela só amplifica. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Exato. Ela traz luz ali para aquele ambiente que estava escuro. Precisava um pouco mais de consciência a respeito daquilo que já se tinha uma percepção de que algo precisava ser clareado, ser melhorado, ser transmutado. E assim, uma das coisas assim que eu entendo também é que beber ayahuasca, ela te traz um encanto, um mundo mágico, um mundo belo, mas que precisa ser trazido para a prática. Então, assim, você me perguntar, você acredita em extraterrestre? Acredito em outras vidas, acredito em seres superiores, em pleiadianos, Jesus Cristo, mas ficar bebendo ayahuasca para ficar vendo todo esse universo, esperando que venha alguém lá de fora para nos salvar, é uma fantasia. É uma fantasia que precisa ser trazida para uma consciência onde, na verdade, a gente vai se salvar a partir das nossas atitudes, a partir da prática que vamos levar para o nosso cotidiano, nas nossas relações. Então, às vezes, tanto na ayahuasca como em qualquer outra religião ou não religião, não adianta eu estar aqui e estar falando do meu irmão, estar falando da vida do outro, julgando, né? E aí quando é no sábado, no domingo eu vou para a igreja rezar, aí quando é na segunda-feira eu estou fazendo tudo diferente e falando do outro. Então o que eu consigo colocar em prática em relação àquilo que eu estou bebendo, aquilo que eu estou orando, aquilo que eu estou ouvindo na igreja? Eu acho que essa é a grande sacada. A ação, né? A ação. Qual ação eu vou fazer a partir daquele momento que eu tenho conhecimento? Ouvir aquela palavra, eu tive um insight na ayahuasca, né? Exato. E eu falo muito que o final mesmo, que é o quê? O amor de Deus, amar o próximo, né? Agora o caminho você pode escolher, fica à vontade, né? Mas eu acho que tem essa questão desse que você falou, da ação, do comportamento. A melhor forma de impactar o mundo é através do seu comportamento. Exato. Né? A igreja é dentro de você, não é aquele local, o templo, lá na cerimônia, na casa que você vai. Não, é a experiência individual sua. Exato. Né? Exato. E aí que você fala, pô, beleza, tu acredita? Conversa com ele, fala, o que eu posso fazer aqui para transformar o mundo, o dia a dia? Porque a gente percebe que as pessoas, elas talvez não tenham essa coragem de agir, de tomar um posicionamento. Porque é sobre o que? Eu falar, Walter, eu gosto pra caramba de você, mas essa fase da minha vida, infelizmente, não dá pra gente ficar junto, porque tem uma coisa, eu quero outra. Exato. Que é normal, né? Exato. Porque o julgamento, às vezes, do pai e da mãe, e ter aquela coragem de decidir, não, quero isso pra minha vida, porque vai ser melhor pra mim. Exato. E aí escolher quer dizer o quê? Vou ter que largar certas coisas, né? Uhum. É bem isso. Isso que você está falando, Thiago, me lembra o trabalho que a gente tem feito de libertação mesmo. A gente chama de libertação, de aumento de permissão, de nível de permissão de viver a vida em plenitude, em gozar o que tem de bom para a vida, né? E você falou então sobre, né, o pai e a mãe, e às vezes você não tem coragem de ir lá e enfrentar o julgamento, né? Que é a dependência emocional. E esse trabalho, a gente tem feito um trabalho com a ayahuasca, para além das cerimônias, né, dentro da ritualística que a gente trabalha, espiritualista, a gente também faz um trabalho de inteligência emocional, que é o que o Walter falou. Como ajudar a trazer, a abrir, né, expandir a consciência através da ayahuasca e trazer isso tudo para a prática. Então, é um trabalho de identificação das dependências emocionais, identificação desses nãos que a gente não consegue dizer,
identificação das expectativas que a gente ainda tem nas relações que a gente tem ao nosso redor. O que eu estou esperando daquela pessoa e aquela espera me deixa ali numa constante prisão, né? Esperando algo e preso àquela expectativa. Então, a gente faz esse trabalho nos retiros que a gente tem feito também. E ajudar as pessoas a identificar, entender que isso é uma dependência emocional. Entender, então, quais são essas sombras delas que estão ligadas a essa dependência emocional, né? O meu medo de quê? É o meu medo de ser julgado? É o meu medo de não ser validado? É o meu medo de não ser amado? E a gente faz um trabalho terapêutico. Como é que trabalha tudo isso? Vamos lá. Vocês têm uma experiência. Dá uma dica para quem está nos assistindo aí. Como é que pode trabalhar essa questão do... Principalmente esse vínculo pai e mãe, né? Aquela questão da validação. Né? Fala um pouquinho sobre isso para nós. Como você falou, né? São várias ferramentas que a gente pode usar. Um trabalho terapêutico mesmo. A gente, né, vai para a terapia para entender melhor o que foi que aconteceu lá no passado. Normalmente, primeira infância, muita coisa está ligada ali à nossa primeira infância, né? De como se a gente foi amado o suficiente ou não, se a gente foi, se sentiu rejeitado, né? A rejeição, ela é um impacto emocional para a vida inteira, né? Que faz a pessoa mais adulta precisar de validação, precisar de se sentir mais pertencida a certos ambientes. Então, tem alguns impactos que são comuns, como esse da rejeição, por exemplo. Às vezes também excesso de autoridade, né? Faz a pessoa se sentir muito insegura. Então, muitos pais têm excesso de autoridade com criança. E aí são marcas que vão deixando um adulto mais inseguro, que precisa de mais validação, que precisa de mais atenção, carência, etc. Mas a dependência emocional, que é onde a gente foca o trabalho, é justamente entender aonde é que a pessoa não está conseguindo dizer não. Né? Aonde está associado a essa espera, essas expectativas que ela ainda tem com determinada relação. Então, a expectativa que ela tinha da mãe dela, eu tenho um pai narcisista. Então, expectativas que eu tinha dele me olhar como uma mulher XYZ, né? Porque o narcisista ele está sempre olhando para o outro como menor que ele. Então, quando você identifica qual é a espera, então o que eu estava esperando que ele olhasse para mim, aonde, né, quais eram as identificações que eu ainda estava precisando que ele me validasse, isso te liberta. E quando você faz isso sob a luz da ayahuasca, você ainda expande, verdade, como você falou, potencializa isso e consegue trazer para a prática essa libertação mesmo, de não ter que esperar mais uma validação de um pai, uma validação da mãe. Cara, igual eu falo, tem que fazer sentido pra você, pra mais ninguém. Bem isso. Porque só você sabe o que você vive, só você sabe qual é o seu caminho, só você sabe, né, onde você quer dar o rumo pras coisas. Então tem que fazer sentido pra você. Às vezes é igual você fala, eu espero que o outro ache isso, faça aquilo, né? E outra coisa importante, gente, é ser pra ter. Ser pra ter. A gente já fica esperando. Faz, cara, você não perde nada em fazer. Uhum. Você não perde nada. Eu acho que quem tá fazendo tá sempre à frente, né? E outra coisa que é mais bacana ainda, o que é fora está refletindo o que é dentro. E aí tem a questão da coragem de você entender, cara, o que eu tenho que mudar aqui? Esse dia eu tava meio no condomínio, fiquei meio triste. Nem pela situação. Tava uma confusão do caramba. Sabe? Eu falei assim, eu saí pra fora, sentei e falei assim, caramba, velho, eu tenho que me trabalhar mais. Se tá confusão aqui fora é porque tá uma confusão aqui dentro, né? É isso aí. Vamos trabalhar isso? Né? E aí você fala que ser mais acolhedor com você mesmo, entender, compreender e ter essa coragem, né, de perceber, ouvir e vamos mudar, né? Vamos melhorar esse processo. Por isso que eu falo que a medicina ela nunca mostra aquilo que não tá, que não é. É simplesmente que só potencializa. Uhum. É simplesmente o seguinte, é tipo empurrar pro buraco. E às vezes você precisa disso, gente. A gente tava conversando no bastidor, né? Às vezes a gente precisa um pé na bunda. Sim. Porque a gente não tava feliz naquele trabalho, às vezes não tava legal naquele relacionamento, às vezes quando não tava legal, e aí veio um pé na bunda para mudar tudo, né? Mudar tudo, porque o caos é essa mudança. Sim. E a medicina é isso. Né? Que a gente falou, quando você consagrou, só termina quando termina. Quem sabe o que eu tô falando. Só termina quando termina. E naquele meio vai ter o processo. Uhum. Que vai ter que vivenciar. E aí ela vai te forçar a você olhar, não tem como, né? E aí eu tava falando pra vocês, eu passei, porque eu mandar um abraço pro pessoal do Rosa Cruz, né? Esse dia eu aprendi uma coisa muito interessante, né?
que tem um momento lá que eles pedem pra gente montar um local para estudo. É bem legal, né? Você montar um local apropriado para você poder estudar. E aí tem a ritualística legal. E eles pedem para colocar um espelho. Um espelho aqui. Cheguei todo feliz aqui. Tem inclusive todo sábado, pessoal, se não me engano, às 16 horas, tem a meditação guiada, bem gostosa, cara, lá no Rosa Cruz. Quem quiser ir, é aberto ao público. Aí eu cheguei todo feliz, né? E tem uns coroas lá de 50 anos, de Rosa Cruz e tal. Tá. Cara, eu posso fazer uma pergunta? Posso? Cara, eu não entendi uma coisa. Por que tem negócio do espelho, velho? Aí o senhorzinho falou assim: quando você olha no água, você reflete o quê? Olha pra você, obrigado, né? obrigado. Entendi, compreendi. Aí eu já... Porque é sempre isso, né, cara? Vou olhar pra mim. O que eu preciso melhorar? Sim. O que eu posso potencializar em mim mesmo? E é bacana quando você chega, não sei você já aconteceu mais comigo, eu fiquei até feliz um dia que eu consegui compreender isso. Falei, caraca, tá um caos aqui fora, então aqui dentro, meu irmão, tá um caos também. Opa, tá na hora da gente... São as leis herméticas, né? O que tá fora tá dentro, o que tá no alto tá embaixo. E talvez né? A lei da essa correspondência. questão da medicina te potencializa a ver isso, porque não tá errado. Sim. Isso é da vida. Sim. Né? A vida é aquela onda. Mas você entender que você não vai ficar muito tempo nesse espaço, porque você tem essa consciência. Que eu me retirei daquele espaço, fui pro meu cantinho, peraí, cara, o que eu tenho que melhorar aqui? O que eu tenho que fazer? E é muito gostoso esse processo de aprendizado, porque, igual eu falei, a gente não fica mais muito tempo naquele espaço. Sim. E nem também fica se culpando, se julgando. O outro, não, foi você. Fez aquelas escolhas. Então muda a escolha, muda a frequência e tudo vai fluir, né? Exato. É arrumar a casa dentro da gente. É bem interessante quando você traz essa palavra de que você estava no meio de um caos e teve que perceber que o caos estava estabelecido dentro de você. E é tudo. Então, assim, a gente quer mudar o mundo fora, muda o mundo dentro da gente. Tá fechado, as coisas estão fechadas, os caminhos estão fechados, abre os caminhos dentro. Lá fora vai começar a abrir também. E a gente parte bem da ressignificação do passado. Esse trabalho que a Renata estava trazendo aqui, que a gente vem desenvolvendo, que é um trabalho para que a gente possa ter mais permissão na vida, permissão para ter uma condição financeira melhor, permissão para ter bons resultados no trabalho, nas relações, de modo geral na vida. Porque às vezes tem determinadas situações na vida que a gente não consegue avançar por falta de uma permissão que está atrelada a um passado. O passado, ele é tão importante quanto o presente quanto o futuro. Porque o passado, os acontecimentos que aconteceram no passado, eles têm uma ligação direta com o presente. Às vezes a gente está tomando decisões no presente com influência de situações que ocorreram lá atrás. E a questão está, às vezes, no subconsciente nosso. Hein? Através do subconsciente. São situações de crenças, medos, impactos emocionais que ficaram no nosso inconsciente, no nosso subconsciente e que incentivam as nossas escolhas no presente para poder influenciar o nosso futuro. Então, por exemplo, às vezes um pai que criou ali um filho sendo reprimido o tempo todo, aquele autoritarismo, fez com que o filho não cultivasse dentro de si a autoestima, o alto valor. Então, aí ele vai para o trabalho e está sempre buscando a validação do chefe. Ele está transferindo a imagem do pai para o chefe, buscando a validação, para ser aprovado, para ser aceito pelo chefe. Por quê? Porque lá atrás ele teve todo um impacto emocional gerado dentro da criação dele, que estava refletindo no presente da relação dele com o chefe. Percebe que isso influencia tanto o nosso presente como também o futuro? Então ele nunca vai conseguir ser um chefe. Ele vai ser sempre o empregado submisso ao chefe, porque ele aprendeu isso lá na infância. E é interessante. Quero mandar um abraço para a amiga Vanessa Muniz, meu coração aqui, minha amiga maravilhosa, que ela falou assim: o melhor verbo que existe é o re. Ressignificar, renovar, reciclar. Isso usou uma palavra bacana, né? Que é o ressignificar. E a melhor forma, você tem como mudar o passado. Que é ressignificando, né? Exatamente, tomando consciência. PNL faz muito isso, exatamente. pega ali uma situação X, volta lá, ressignifica o sentimento, ou seja, está mudando o passado, exatamente. Né? E é muito bacana quando a gente tem esse olhar, né? De voltar ali, olhar e perceber
entender o que aconteceu, para você poder ressignificar isso, né? Exatamente. E Isso. o nosso trabalho ele se dá exatamente Isso. dentro desse ressignificado passado. A gente, através da ayahuasca, com o uso ritualístico e usando técnicas E de outras PNL, neurolinguística e entre outras atividades que a gente proporciona durante a imersão, que são os retiros que nós fazemos, a gente consegue fazer com que ela entre num sono REM, que é aquele sono mais profundo, onde a gente está aberto a todas as informações e sugestões, e ali, com a força da medicina da ayahuasca, a gente consegue fazer palavras de afirmações, sugestões que vão ressignificando aquele passado para que o presente dela se torne mais consciente, mais decidido, para que um futuro possa ser mais assertivo a partir dessas escolhas do presente. E ela já foi preparada para, durante, né, os momentos anteriores, a gente traz técnicas terapêuticas e várias perguntas para aprofundar ela na própria história dela. E aí ela vai para a cerimônia já com esse subconsciente já mais aflorado, revisitando esse passado. E é interessante esse posicionamento de vocês. Quero mandar um abraço para o amigo João, 947. Porque é exatamente isso, né? Ele utiliza a medicina como um potencializador. No caso, ele trabalha muita prosperidade, ele fala física quântica. Então, isso é bem legal. Quando eu conheci, achei até diferente, porque muitas vezes você vai na cerimônia, é você com você mesmo, toma lá. E quando você tem esse trabalho, você potencializa a medicina. Exato. Né? Vamos potencializar. Entende que é uma ferramenta, que é uma puta ferramenta, mas com uma direção. Ele já sai, né? Ele já sai com uma ferramenta sabendo o que ele vai fazer. Ele já sai sabendo o que ele precisa, onde ele precisa agir e como ele precisa agir. Então ele não sai sem uma orientação. Ele entra num processo, ele entende a sombra da influência no presente, saindo no presente, como que ele vai agir daqui para frente para poder mudar e ressignificar esse passado para poder ter um futuro mais, digamos assim, glorioso, como a gente usa. Começar a tomar decisões frente a esse futuro que ele quer co-criar para a vida dele. Exato. Né? O futuro que ele quer viver. Então, liberto dessas dependências, liberto desses nãos que ele não consegue dizer por causa daquelas esperas que eles não conseguiram identificar, porque a gente normalmente não olha para isso, né? O que é que eu ainda estou esperando de uma relação lá no passado, desse episódio que ficou gravado lá no passado, que eu ainda estou esperando que algo mude naquilo, né? Então, com a medicina, a gente liberta essa espera e cria uma nova imagem para esse passado. É maravilhoso isso mesmo, né? Porque assim, quanto mais você foca em você, melhor vai ser o resultado. A gente na Barra de Arte fala tudo é contribuição, mas igual eu falei, se eu entendo que algo é mais contribuição ainda, beleza, vai ser melhor ainda. Por que não fazer isso, né? Sim. E é o que você falou, a gente veio para viver o extraordinário. Eu falo todo o programa, a gente veio para ver o extraordinário. Jesus já falou, é vida em abundância. Não é mais ou menos, mas é lógico, passa muito pelas nossas escolhas, nossas decisões. Quem a gente quer estar no lado, quem a gente quer compartilhar a nossa noite, quem a gente quer conversar, trocar uma ideia, que tipo de livro eu quero, né? Qual fonte eu quero beber, vamos dizer assim, de conhecimento. Né? As virtudes, né, que você mencionou, a humildade. A humildade é essencial para a gente poder estar aberto a se transformar. Pobreza é outra coisa. Porque as pessoas confundem outra. Humildade no coração. Exatamente. Humildade é você estar aberto a coisas novas. Humildade é ser aprendiz. Né? Acho que isso que é o... Isso também que é a questão, né? Por exemplo, a Barra de Arte trabalha muito isso, né? Que a gente toca 32 pontos da cabeça. Porque a gente vem com... Quando você nasce, vem o quê? Os padrões. Né? Os pontos de vista, os julgamentos, como é que as tem que crenças. ser. Igual, a gente confunde muito, né? A pobreza com a humildade. Sim. A humildade é exatamente você reconhecer que eu tenho que aprender algo. Ponto. Tá com a xícara vazia. Exatamente, né? A coragem. pobreza não, porque a igreja pega muito isso, tem que ser pobre. Não, pobre não tem nada a ver. O reino de Deus é abundância. Sim. Não é verdade? Então, sim, até isso também. Mas como é que eu vou mudar isso? A partir do momento que eu tenho conhecimento. A própria religião traz muito essa coisa da pobreza. Um rico... É mais fácil o camelo entrar no céu do que passar por um buraco de uma agulha do que o rico entrar no céu. Então, a gente cresce ouvindo essas crenças que vão limitando a gente em relação a vários aspectos da nossa vida. Um deles é a abundância. Então, assim, nós nascemos para sermos abundantes, prósperos. Então, eu acredito bem nisso, assim, da gente poder ter uma vida ilimitada.
uma vida extraordinária. Infinitas possibilidades. Somos filhos de um rei, né? Somos filhos do maior. Você acha que ele ia querer algo aquém do que os filhos de um rei podem merecer? Não, a gente veio para ser feliz, a gente veio para aprender a amar. O amor é a virtude mais sublime que tem aqui, que a gente pode experienciar, né? Mas temos que estar abertos, ter coragem e ter merecimento, né? Crer que podemos, que somos merecedores, né? E somos mesmo, eu acho. Tudo é escolha, né? Sim. Pedivos. O tempo todo a gente está escolhendo. Olha que escolha maravilhosa a gente fez hoje. Vir aqui, compartilhar com você, ouvir um pouco também da sua experiência. Então, tudo isso é algo que engrandece, que soma, que quantas pessoas estão sendo beneficiadas com isso. Então, foi uma escolha. A gente estava em casa, poderia ficar em casa, poderia ter escolhido outra coisa. E é longe. Escolhemos vir aqui. E eu fico feliz. E eu fico super grato por poder estar aqui compartilhando com você. E é muito bacana também outra coisa que as pessoas esquecem muito, né, Walter e amiga Renata, que a vida acontece no coletivo. Sim. Não é no individual. Exato. Somos seres coletivos que somos individuais, porque não tem outro jeito. Sim. Qual o sentido de você melhorar? Somos É para melhorar o meio que você está ali. Exatamente. O pai, mãe, o esposo, o filho, o trabalho. Você quer transformar aquele meio que ele possa florescer mais ainda, né? A parte positiva, vamos dizer assim. Mas esse mundo é para o meio, não é para você, é para o meio, né? E é o meu contato com o outro também que me ajuda a mudar. Né? Somos seres relacionais. Se eu tivesse eu tô refletindo outro aquilo que eu sou, né? Se eu estivesse ali sozinha, meditando, eu poderia encontrar um monte de coisas sobre mim. Mas como é que eu ia realmente entender que eu fiz algo de diferente que impactou a vida do outro e que o outro, né, me dá um feedback de que eu realmente estou fazendo aquilo melhor do que eu estava fazendo antes? Eu vou ficar ali na minha imaginação. Então, somos seres relacionais e precisamos do outro para estarmos constantemente nos lapidando. O maior caminho de autoconhecimento que eu entendo, que é a maior faculdade espiritual, são os relacionamentos. O relacionamento afetivo, tanto que faz a gente crescer. Então, afetivo, sim, né? O tanto que faz a gente crescer, evoluir. O tempo todo a gente está olhando para a sombra do outro e ao mesmo tempo vendo a nossa. Então, isso faz com que a gente cresça, faz com que a gente evolua, faz com que a gente tenha mais paciência, que a gente tenha mais compreensão. Enfim, são tantas dádivas que... E outra coisa, uma coisa que eu percebo hoje é que as pessoas estão desistindo, né? E eu falo, quem desiste não tem recompensa. E tem uma coisa que eu aprendi em uma das minhas escolas também de desenvolvimento pessoal, é a antroposofia. Não sei se você já ouviu falar da antroposofia. Chama a ciência que estuda o homem, né? A antroposofia, a sabedoria do homem. E ela é de Rudolf Steiner, um alemão, e aí ela tem bastante da Helena Blavatsky, teosofia e tal. Mas chegando aqui na prática, né, da antroposofia na minha vida, a antroposofia ela traz uma coisa que é você venerar o ser humano. Venerar nesse lugar do mistério do que é ser humano. Então, você ter uma humildade, uma atenção genuína para estar aberto a conhecer o outro, a reconhecer porque ele também é você e a conhecer o outro. Então, aquilo que a gente estava falando de certo e errado, né? Como o Walter falou da dualidade, é sair dessa dualidade. Então, é do jeito que você faz, é do jeito que eu faço. Então como é esse jeito que você faz? Deixa eu te conhecer mais. Deixa eu estar aberto a ver o mistério de Deus em você. Porque existem infinitas possibilidades, como você traz, como o Barras traz. Então, esse é uma sutileza que a antroposofia me ensinou, que é justamente como a gente pode crescer dentro desse contexto coletivo. E crescer também em amor, porque igual a medicina, né? Quando a medicina vem e a gente se abre para, então me mostra. O que é esse amor profundo? O que é o ser humano? O que é essa situação que eu estou vivendo? O que mais eu posso ver nessa situação que eu estou vivendo? E a medicina te mostra esse mistério. É a mesma coisa que eu, sem a medicina, estar aqui interessada e aberta a olhar para o próximo
e expandir a minha consciência sobre quem é esse ser que está ao meu lado, inclusive nas relações amorosas. A gente fala que é um não julgamento, né? Porque às vezes eu tô julgando só a capa, mas não conheço a história. Sim. Às vezes a gente peca muito por isso, né? Porque a gente não sabe a fundo por que aquela pessoa age daquela forma, né? Não é para justificar, mas para a gente entender, compreender e até se a gente pode contribuir ou não. Porque às vezes eu julgo a partir do meu ponto de vista. Só que eu não vivi a sua vida. Tem aquele filme A Cabana, né? Aquele filme é perfeito. Cara, quem puder assistir, e forte, né? E é forte aquele filme, mas ele fala muito dessa questão, né? Da coragem, pô, enterrar o próprio filho. Sim. Mas no sentido de que, beleza, estou libertando ele, né? Estou me libertando também. Sim. Então, assim, pensamentos são muito interessantes, né? Que a gente possa refletir mais sobre essas questões, né? Sim. De olhar para dentro, de olhar para o outro também. E assim, ó, se não tá gostando do outro é porque você tem algo dentro de você que você não tá gostando também, né? É reflexo. Lembra que eu falei lá, tá bagunçado. Eu falei, opa, não é que lá tá bagunçado, é que aqui tá bagunçado. Então, vamos lá na raiz da situação e poder trabalhar e melhorar. Eu acho que é muito bacana. E é um ato corajoso. Sim. Beleza, Total. ok. Vamos lá, vamos melhorar. Porque a gente veio para evoluir. E evoluir é exatamente isso. Sempre vai ter uma cor para trabalhar. E quando você aprende a olhar mais pro outro e gostar mais do outro, você também gosta gostando mais de você. Porque você gosta de algo no outro que você nunca tinha visto antes. E aí você fala, nossa, eu também sou um ser humano, eu também posso ser assim. Eu também posso ver um monte de coisas aqui que eu ainda não tô vendo em mim. Eu acho... É a esperança na humanidade, né? A esperança... É a medicina, né? Eu acho que o que me fascina mais é isso, né? A medicina é surpreender. Exato. Né? Toda cerimônia é uma cerimônia. Eu acho que você está aí muitos anos, sabe que cada cerimônia... Nunca se repete. Nunca se repete. Nunca se repete. Sempre são processos, sempre são aprendizados. A questão que o passado ano a gente potencializa isso, nessa ferramenta maravilhosa que a gente tem. Porque... eu acho que é muito sobre isso, né? Aí eu vou voltar lá porque eu falei do Darcy, manda um abraço pro Darcy, um cara maravilhoso na medicina há muitos anos também, que eu tive lá, né? Ele falou, ó, é 95% você e 5% a medicina. E eu achei muito interessante isso, porque eu acho que é muito sobre isso. Quanto mais você se conhece, menos medicina. Porque você entende que você é a própria cura. Exatamente. Você vai começando assim, menos aquilo. Não que não precise, Sim. mas menos aquilo, porque você tá o quê? No controle. Você está comandando a sua vida. No sentido de quê? Claro que não controla nada, mas no sentido de escolhas. Sim. Como eu vou lidar com esse sentimento? Como eu vou lidar com essa frustração? Como eu vou lidar com esse desafio? Né? Então você começa, pô, beleza, tá tomando um rumo bacana, porque você está ali entendendo e fazendo escolha que vai ser uma contribuição para você. Por isso que eu entendi lá quando ele falou 95% de você, porque cada tempo vai se passando, você vai entendendo, vai compreendendo que a maior medicina que tem é você. Para mim, um dos grandes, acho que talvez um dos grandes aprendizados, se não o maior aprendizado que a medicina pode me trazer, é me ensinar a viver na força fora da força. Gostei, essa eu gostei. Boa. Né? A gente olhar para o mundo com os olhos que a medicina traz pra gente enquanto a gente está ali na força de amor, de aceitação, de perdão, de beleza, de gratidão, de expansão, de luz. A prática fiel do bem. Boa. O mestre Gabriel dizia isso. Prática fiel do bem. Que é o que a gente precisa levar para a vida. E é isso, é praticar o que a gente vive na força, na borracheira, como alguns chamam, né? A força. Então é praticar isso no nosso cotidiano. Com as pessoas, com a gente mesmo. Então... Eu lembrei, mandar um abraço pra Dona Vegetal. Como é que tá a borracheira, irmão? Uma vivência, né? Acostumada com força, cara. Como é que tá a borracheira, irmão? Pau, tá mosquitinho aqui, mano. Esse aqui tá forte. Cara, que papo maravilhoso. Já fica o convite, Walter, pra gente poder voltar e conversar mais sobre isso. Eu falo, a ideia do programa é falar da ferramenta Barra de Axis, falar dessa ferramenta maravilhosa também que é a medicina da floresta, a ayahuasca, né? Porque tem muita mistério, tem muita mística sobre isso, né? E para mim a medicina é exatamente isso, esse convite a olhar para dentro. Sem fuga. Eu acho que a grande diferença é não tem como fugir. Você vai olhar, você vai perceber e só vai refletir o que tem dentro de você. E tudo bem, gente. Vai por mim, tem mais escuridão que luz. A luz só brilha porque tem escuridão. Sim. Mas a gente reconhecer para a gente poder trabalhar e melhorar. Eu lembrei da minha colega mandar um abraço para a Sky, falou, não é pontos fracos, pontos a serem melhorados. E faz parte, isso é vida, cara. É altos e baixos. Como a gente vai lidar com as coisas que acontecem com a gente.
Sim. Que essa força seja permanente mesmo. Porque, na verdade, é permanente. Exatamente. Não é permanente porque a gente não deixa. Exatamente. Nossas escolhas que não deixam isso. O negócio falou, da vida é extraordinária. Por que não está vivendo um extraordinário? Porque você não está escolhendo isso. Sim. Mas outra coisa bacana, a gente não é, a gente está. Isso. Você pode mudar a todo momento, cara. Exatamente. Como a gente falou da ferramenta de mudar o passado para um futuro melhor, é significar. É só resignificar. É se olhar, é compreender o outro. Pô, meu pai foi daquele jeito, mas ele deu o melhor que ele tinha. Eu já sou adulto. Aí é responsabilidade de mim. Como é que eu vou encarar isso? Para de ficar culpando o cara, é você. Exatamente. Igual eu tô lá fazendo terapia de casal. 50% é você. Uhum. Então, hora que ela dá as pancadas na minha esposa, eu fico feliz. Aí depois ela vira pra mim, eu, putz. Agora é minha vez. Eu quase saí chorando lá hoje. Eu falei, putz, caraca, velho. Não é bem assim não, Thiago. Então, tudo bem. Mas o que é bacana, que ali a gente fala um do outro, expõe, conversa, no intuito de melhorar. E que bacana que você tem essa entendeu? coragem também. E assim, que é bacana, você tem, né? Pô, beleza, você precisa mudar aquilo. E, pô, beleza, vamos melhorar. Porque a gente quer que dê certo, a gente faz pra dar certo. E por isso que eu falo que às vezes é importante ter esse profissional para nos orientar. Às vezes está fazendo, mas não está fazendo talvez do certo, do jeito correto, né? Sim. Aí vem a medicina, vem outras terapias, vem a barra de axis, vem todas as ferramentas que vai potencializar. Eu sou suspeito de falar porque eu gosto de experimentar todas. Eu acho que se é contribuição, eu tô dentro. Porque é sobre isso, gente. Busque ser um ser humano melhor todo santo dia. Igual você falou, eu achei bacana de impactar. Tem um cara que eu sigo, que é Ricardo Jordan, que fala assim, cara, para de querer impactar o mundo, cara. Impactua primeiro o seu mundo. Porque você vai mudar, seu comportamento vai mudar, o outro vai perceber, vai mudar também. E Jesus já falou, a palavra evangeliza, o testemunho arrasta. Então a gente tem que focar mais na ação. É aonde acontece a coisa, é na ação. Só pensar não adianta, tem que ter ação. E é amar ao próximo como a si mesmo, né? A referência é como eu me amo, né? Depois que eu aprendo a me amar, é que eu realmente consigo eu só dou o que eu tenho. Amar o próximo. A gente só dá o que a gente tem. E outra coisa bacana que o Walter falou, né? Tem que estar vazio para encher. É sobre esvaziar mesmo. É sobre se encher, é sobre se esvaziar. Né? E uma coisa legal que você também trouxe, e me fez aqui querer reafirmar isso, é como a gente olha para os nossos pais. Porque a gente precisa sair desse lugar de olhar para os nossos pais como vilões, como, meu pai me batia, minha mãe era isso, Eles deram o melhor que eles puderam. Se você parte desse princípio, que eles fizeram o que eles conseguiram, talvez eles estão replicando um padrão que passou de geração para geração e você está tendo a oportunidade de romper esse padrão. Olha que magnífico essa informação chegando para você aí. Então, você olhar para o seu pai e para a sua mãe e entender que eles fizeram o que eles conseguiram de fazer de melhor, isso gira uma chave. Já começa a mudar todo o cenário da infância para cá. E a partir daí você começa porque o pai e a mãe estão ligados ao nosso sucesso, à nossa prosperidade, a vários aspectos da nossa vida. Então, se a gente não aceitar eles e amar eles do jeito que eles são, dificilmente a gente vai conseguir sair do outro lado com sucesso. E para amá-los do jeito que eles são, entra um pouco naquela questão de deixa eu olhar para o que ele tem de bom, deixa eu venerar esse ser humano e identificar o que tem de bom. Porque o que tem de ruim a gente já sabe, né? Que é o que você falou, muitas vezes tem mais sombra do que luz. Então, tudo que impactou a minha vida, eu já estou ali, né? Lembro muito bem o que acontece. Agora, deixa eu ressignificar e olhar, agora que eu aceitei meu pai e minha mãe como são, deixa eu ressignificar a minha imagem deles. Deixa eu olhar para o que tem de bom em cada um deles e passar a amá-los pela luz. E é muito interessante isso, porque, gente, a forma, a intenção era o amor. Talvez a forma que eles tinham para passar. Jamais a intenção foi ruim. Exato. Né? Só que a gente, dentro do nosso ego, nossa dor, a gente não consegue perceber isso. E a partir do momento que eu aceito isso, aceitando eu também. Uhum. É sobre você se libertar, você. O negócio fala, o perdão não é sobre nem o outro, é sobre você. Sim. Exato. Né? E entender, compreender, ir a fundo, começa a se questionar. No ar que a gente fala muito das perguntas, que a pergunta abre. E pergunta e solta. E o julgamento ele diminui, a resposta diminui. Então fique sempre na pergunta, você começa a questionar, começa a perguntar, por que eu preciso mudar para se tornar uma pessoa extraordinária?
Por que eu preciso observar meu pai para tal coisa? O que eu tenho que observar em mim para poder aceitar aquilo? Essa dor é a dor minha ou é a dor dele? Ou é a dor do outro? Porque no final, uma coisa que eu estou aprendendo com a vida é que no final é tudo ressonância. O que está fora é o que está dentro, cara. Mas é o que eu falo, podemos trabalhar tudo mesmo, basta você querer, né? Expandir consciência é exatamente isso, é você aprender. E aí eu falo muito, eu até falei esse dia, não estava no 947, falei, gente, tem várias formas de expandir consciência. A medicina é uma delas. Você ler um bom livro é expandir consciência. Você praticar o exercício físico é uma consciência. Você tem isso aqui, um bate-papo é expandir consciência. Tudo que for fazer para agregar é expansão de consciência, né? Porque também não fica só limitado, vou só na medicina, não. Exato. Pô, pensar num parque, tá com seu filho, é expandir consciência. Exatamente. Tá agregando, tá se formando um ser humano melhor, é expansão de consciência também. Exatamente. É como diz se não me engano, do Dalai Lama essa frase, a melhor religião é aquela que te faz ser uma pessoa melhor para o outro. Então, independente de religião, se uma atividade física vai te fazer ser melhor para o outro, faça. Pra mim tá fazendo bem, né? Uma terapia, né? Cara, assim, tenha coragem de olhar pra você, gente. E assim, os seus erros de hoje não definem nada. São falhas que acontecem, você erra, você comete falhas, é como você lida com isso. Vai por mim, que tem hora que eu dou umas quedinhas cabulosas, eu falo assim, ixi, meu Deus do céu, mas é olhar, reconhecer e vamos. Por que eu não tô percebendo isso que eu devia perceber? Que eu não vou fazer nada da próxima vez de uma maneira diferente, né? Mas estamos já final nosso bar. Eu queria ter umas 10 horas para poder falar, conversar. Já quero agradecer novamente. Foi uma experiência maravilhosa lá com o Feitio. Muito gostoso, muito legal mesmo experienciar ali. Ver como é que funciona as coisas, como é que é feito, né? A própria energia também. Algo que eu já queria há muito tempo experienciar. Quero mandar um abraço para o amigo William também, que fez essa ponte. Já tô com saudade de voltar lá, que é um lugar maravilhoso. Você conseguiu lá, né? Que aquela vista lá, tudo bacana, tudo é bem harmônico mesmo. E a gente vê que tem muito amor na casa de vocês também, o pessoal, a comida, tudo foi fantástico, mesmo, com muito carinho, muito amor. Agora quer falar um pouquinho, hora mexam. Vamos falar das vivências, falar da medicina, fica à vontade, é hora de vocês vender um pouquinho do peixe, prosperar. Vamos prosperar, meu povo! Bom, eu já quero deixar aqui o convite para quem sentiu o chamado aí no coração de vir participar das nossas cerimônias. Elas acontecem uma vez por mês. E é só entrar lá no nosso Instagram, no nosso perfil, a.crística, que tem um calendário lá desse semestre, dizendo os dias, os horários das cerimônias. Então, sinta-se convidado aí a participar conosco. E temos também, nós fazemos retiros também, que como a gente falou, com o uso ritualístico da ayahuasca, mas também associado a práticas terapêuticas de inteligência emocional, de PNL, para trabalhar essa ressignificação que comentamos aqui, a libertação das dependências emocionais e o aumento da permissão de viver uma vida livre e plena. E nós vamos ter um retiro agora de 20 a 23 de março em Ilhabela, no Hotel TW Guaimbê. E também vocês podem acompanhar pelo nosso Instagram, Arral Vivências. Estão ligando aqui pro Bob. Também falou aí na pele, eu vou na praia. É um hotel paradisíaco, na beira da praia, assim, pé na areia. É uma experiência muito gostosa mesmo, vale super a pena. A gente faz alguns retiros aqui em casa também, a gente mora num lugar muito gostoso que o Thiago teve a oportunidade de uma vista gostosa, mas a gente ainda não está com nenhuma agenda de retiros para esse semestre aqui em casa. Por enquanto, lá em Ilhabela, sejam todos bem-vindos também. E, cara, eu fico muito feliz, cara. Vamos falar de medicina, vamos falar de pessoas, porque é sobre isso que eu falei, somos seres coletivos. E a única forma de mudar o coletivo é mudando o individual. É encorajando as pessoas, né? Eu tiro o chapéu para igual vocês, todas as casas de Brasília, porque tiro o tempo de vocês, a energia de vocês, para mim está um trabalho ali. E a maior mudança é isso, né? Acreditar naquela pessoa que ela vai ter essa percepção e vai mudar para ela mesma, porque a gente quer que o outro seja feliz. Né? A gente gosta de ver a pessoa feliz. Eu amo quando vejo alguém feliz. Pô, tá tudo bem. Pô, é bom pra caramba, né? Mas essas são coisas da vida, né? Então vamos lá, então. Quer responder? Já pode responder. Pedimos, recebemos. É rápido. Ó, então vamos pra pergunta final?
Tá preparado, vocês dois? Vamos lá. Vamos lá. Walter, a pergunta final é: o universo, como pode melhorar? O universo, como pode melhorar? Como pode melhorar fazendo de mim um instrumento onde eu possa ser melhor, primeiramente para mim mesmo, e consequentemente melhor para o próximo, para quem está mais próximo de mim e para aqueles que estão mais distante um pouco, e assim por cima, assim sucessivamente. Vamos lá, Renato? Ficou fácil, né, agora? Então vamos lá, Renato. A pergunta final é: o universo, como pode melhorar? Como pode melhorar? Que possamos ser canal desse despertar de consciência individual, coletivo, que nosso Santo Cristo pessoal brilhe cada vez mais nos nossos corações, expanda cada vez, desperte, nos ajude a despertar cada vez mais para o divino que habita dentro de nós. E lembre-se, né? O Deus que está em mim é saúde, o Deus que está em você, que é o mesmo Deus, o único, né? Arro, pessoal, muito obrigado. Falou, galera! Foi mais uma edição do nosso Universo, como pode melhorar? Infinitas possibilidades. Valeu, um abraço, fui!